Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos a honra de receber Johnny Lima, sócio da JM Lima Assessoria Empresarial, uma empresa com mais de 2 décadas de experiência na assessoria e consultoria de empresas em reestruturação financeira, estruturação de negócios, estruturação societária e gestão e governança. A Couto Zacarias, ao longo dos 25 anos, trabalhando com empresas e empresários das diversas formas de estruturação de negócios, também encontra muitas vezes com assessorias como a JM Lima como ponto principal de contato, de sucesso dessas estratégias e dessas medidas necessárias à reestruturação da empresa. Hoje vamos explorar os bastidores desse tipo de trabalho. Quais são as dores dos empresários, quais os principais mecanismos, quais as principais dificuldades que enfrentamos ao assessorar empresas que necessitam de apoio e orientação na sua jornada empresarial, na sua jornada de sucessão, na jornada de empreendedorismo. Johnny Lima, bem-vindo, é um prazer estar com você. Conta para nós, Johnny, um pouquinho da sua história e da JM Lima. Divide com a gente, divide com o nosso público quem é a JM Lima, um pouquinho da história brilhante, da qual eu já conheço, porém não vou dar nenhum spoiler. Eu peço que você se apresente e fale um pouquinho da JM Lima para nós, antes de a gente entrar direto no assunto que interessa, direto nas dores dos empresários que nós vamos discutir hoje. Sim. Obrigado, Fábio, pelo convite, tanto a você quanto todo o pessoal aí da Couto Zacarias. Obrigado para quem está assistindo também a gente. A JM Lima é uma empresa de 26 anos de atuação no mercado. É uma empresa familiar, foi fundada pelo meu pai e pela minha mãe, João e Maria Lima, por isso o JM Lima. E a minha trajetória profissional ela se mistura com a da JM Lima em diversos pontos, mas eu faço parte da estrutura da JM Lima desde 2019. E acho que um pouco antes disso, desde 2018, a gente entendeu que o mercado se modificou no que se refere às necessidades que os empresários, que as empresas têm em relação a processos de gestão. E quando eu falo de processos de gestão, eu digo de uma forma mais ampla. Por quê? O início da JM Lima ele foi muito focado em ambientes de reestruturação. Então, empresas com bastante dificuldade de caixa, muitas vezes não só a crise financeira, mas a crise societária, a crise de imagem, a crise de confiança em seus diversos pilares dentro da companhia. Ao longo do tempo, né, fazendo muito disso, são aí mais de 170 processos de gestão com recuperação judicial, nós entendemos que as empresas elas têm dores mais profundas. Então foi onde a gente também, ao longo do tempo, foi se especializando, trazendo não só para os nossos colaboradores internos, né, expertises mais específicas, então às vezes de um segmento, às vezes de uma outra área, às vezes de uma determinada atividade, como também parceiros, porque o ambiente das empresas ele é muito complexo. Né? Sim. Não foi diferente com a nossa parceria também. Sim. Acho que já num grau avançado e falando de empresas aí onde a gente está tratando da estruturação, né, e da gestão estratégica, da implantação de governança, é onde a gente também estabeleceu essa parceria como sendo um objeto para a gente trazer mais expertise, know-how, profundidade no nosso trabalho. E às vezes assim, tanto para corrigir uma situação que está incorreta, como também para evitar o risco de algo que não está muito bem equacionado ou equilibrado dentro da companhia. Perfeito, perfeito, ótimo. É muita experiência, né, Johnny? E toda essa introdução que você fez já me fez pensar na seguinte situação. Né? Empresas, ou se não estão em dificuldades, ou elas estão tentando buscar uma melhoria na sua gestão, uma melhoria de governança, quais são os sinais que a empresa oferece, os sinais que a empresa dá para o empresário de que ela precisa e chegou o momento de contratar uma assessoria de gestão? A gente sabe que o mundo empresarial é um mundo difícil de lidar com a questão de confiança, de indicações de assessoria e até mesmo o próprio empresário, a resistência do empresário de ter uma assessoria, um terceiro, Sim. uma terceirização desse serviço vindo para dentro de casa, mostrando para o empresário o que ele deve fazer.
Mas quais os sinais principais ao longo desse vasto caminho de experiência que você tem aí junto com a JM Lima? Você pode dizer que as empresas dão, assim, ó, chegou a hora, não dá mais para tocar sozinho, precisa de uma consultoria profissional. Sim. Eu entendo que, de forma prática, o ideal é que o empresário ele esteja acompanhado desde o início do negócio, né? Porém, a gente sabe que na realidade das empresas isso é muito difícil, porque qual que é a história de qualquer empresa, né? Muitas vezes você tem um empresário, você tem um empreendedor, que naquele momento começa com um negócio, sim, muito incipiente, às vezes até com muita informalidade em alguns mercados, e ele começa a rodar, né? Uhum. E à medida que o processo, a empresa, né, o negócio vai dando frutos, ele começa a ampliar a sua atuação, a ter essa robustez. Mas o ideal é que ele já conte, não só com a minha assessoria, né, da JM Lima, mas com outras assessorias externas para entender qual é o objetivo, né? A grande dificuldade é que nesse primeiro momento o empresário não sabe muito bem o que ele quer, né? Ele está mais vivendo, né? Ele está empreendendo, ele está seguindo o processo e não tem clareza. Agora, o momento efetivo é quando ele começa a perceber sinais de que a empresa ficou grande demais e que ele não consegue cobrir todos os pontos com a atuação dele, né? Ou seja, o braço fica curto no que se refere a olhar para todos os lados da empresa. Uhum. Ou seja, se você é um empresário ou conhece alguém que está visualizando, né, uma empresa onde se o empresário for acompanhar o financeiro, ele deixa de vender, ou se ele vender, ele deixa de acompanhar uma outra área, é o momento que a coisa começa a sair da mão. Sim. E é um momento preditivo. É um momento que ele, com algumas medidas, consegue estruturar o negócio melhor. Uhum. Né? E evitar que lá na frente, quando ele tiver uma dor muito séria, ele precisa de uma intervenção mais grave. A gente dá o exemplo, né? Não sei se é o melhor exemplo, mas faz uma associação com saúde, né? Muitas vezes a gente está vivendo e tem uma dorzinha de cabeça. Aí existem aquela dorzinha... sinais, né? Exatamente. Aí você toma um remedinho, né? Geralmente o que é um remedinho? Trouxe um amigo, um parceiro, alguém que de algum lugar que resolve. E aparentemente aquele sintoma ele desaparece. Dali a pouco ele volta a aparecer de novo. É verdade. E volta a aparecer. E aí quando o empresário fala, não, preciso resolver porque eu não aguento mais a dor de cabeça, aí ele já está com um problema mais grave. Sim, e aí ele precisa de uma cirurgia, ele precisa de um remédio mais amargo. Então, como a nossa saúde, né, e a empresa é um organismo vivo, se você perceber que você está tendo alguns sintomas, né, você está tendo algumas coisas que estão aparecendo de forma recorrente, procure uma ajuda. Mas aí, Johnny, veja, a gente sabe que o ser humano é incrível, né? Uhum. A gente sente aquela dor de cabeça, a gente paga a consulta, vai no médico, aí o médico prescreve aquele medicamento e, curiosamente, às vezes a gente não toma, né? Sim. A gente não toma ou não toma até o final. Né? O ser humano tem essa... Para no meio. Para no meio. O empresário também faz isso ou não? Faz muito. Faz muito, infelizmente... Isso é uma das maiores dores que a gente tem no nosso trabalho, da disciplina de execução. Por quê? Se você pesquisar, tem no mercado, né, se você falar com outros empresários, muitas vezes eles falam, olha, eu trouxe aqui um determinado assessor, consultor, etc. Ele veio, trouxe algumas ideias, foi bom, mas depois que ele saiu, cara, não se resolveu. E aí eu pergunto, era obrigação da empresa ou do consultor resolver aquelas dores? Porque, fato, ele vai aportar conhecimento, né? Vai trazer know-how, vai trazer expertise, mas a execução do seu tratamento, você que precisa fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Assim como é um tratamento de saúde. Sim, você vai no médico, ele te receita, aparentemente sumiu os sintomas, você deixa, a maioria das pessoas larga a prescrição. Sim. Só que isso vai tornar um problema mais grave lá na frente. E isso acontece bastante. Eu digo que os casos mais exitosos que a gente tem é quando o empresário entende aquele trabalho, nos dá autonomia, confia no processo, porque não é um processo que você resolve simplesmente com 2 botões que você aperta, né? Precisa de uma disciplina e isso acontece de forma continuada, ou seja, o empresário tem a disciplina de continuar executando aquele trabalho ou de não cometer os mesmos erros. É um comprometimento, né? Exatamente. Tem um autocomprometimento. Exatamente. E quando a gente fala de gestão, fala de crise, né?
Muitas vezes a gente tem uma frase, né, que a gente fala bastante para os nossos clientes, que é quem não mede não controla, quem não controla não faz gestão. Peraí, como é que é? Quem não mede não controla e quem não controla não faz gestão. Faz sentido. Só que muitas vezes a gente começa um trabalho, né, e eu entendo que no jurídico não é diferente, Sim, né? sim. Aí você começa a medir, você começa a controlar, e aí você começa a fazer a gestão. Depois de um certo tempo, né, onde aquela dor que foi o que fez o empresário te procurar, aquela dor desaparece, ele volta a cometer os mesmos erros. Ele para de medir, consequentemente para de controlar e para de fazer a gestão, né? E gestão, gente, para quem está ouvindo em casa, né, ou no carro, etc., gestão não é simples. Gestão é um processo chato. Isso que eu ia te perguntar. Qual o maior desafio? Lógico, a gente tem a resistência do empresário em aceitar a intervenção da consultoria, a prescrição, né, da consultoria, médica. Mas para além do próprio empresário que tem que ter esse comprometimento, quais os principais desafios para esse tratamento ter sucesso? Eu digo o seguinte, né? O primeiro ponto é ele entender que ele infelizmente não vai ser bom em tudo, como a gente também não é bom em tudo, né? E aí eu sempre falo isso. Ó, se você pegar os grandes bancos, as grandes corporações de tecnologia, etc, etc, né? Então, se você tem um banco, trabalha com dinheiro, etc, muitas vezes esse mesmo banco vai com certeza contratar uma boa consultoria de marketing, uma boa agência de publicidade, vai ter ali no seu hall institutos de pesquisa os melhores do mundo ou do segmento dele. Então, por que a gente, quando empresário, vai ser resistente a um apoio externo? Então, é quase que falar o seguinte, uma estrutura organizacional que tem dinheiro, infraestrutura, pessoas, metodologia, processos, etc., busca ajudas externas para não se desviar daquele seu objetivo. Sim. Então o banco é bom em emprestar, vender dinheiro, né? Receber e emprestar dinheiro. O produtor de suco de laranja é bom em fazer suco de laranja. Não necessariamente ele será um bom gestor de empresas de suco de laranja. Isso. Então, por que ele não vai aceitar uma recomendação, muitas vezes técnica, de alguém como a gente que está há décadas no mercado, recomendando um caminho que nós já vivenciamos e já experienciamos várias vezes. E a união disso é o que faz grandes cases, né? Sim, porque, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de acompanhamento, de gestão estratégica, de estruturação de controles, a gente conhece. Mas aquele segmento daquela empresa, o empresário conhece melhor do que ninguém. Então, por que ele não soma forças? E, às vezes, no momento da crise, né, quando a gente começa de forma antecipada a crise, isso acontece muito menos. Mas quando você está com uma dor muito grave, há uma resistência da empresa em acatar algumas dessas medidas que são para o próprio bem. Sim. Eu vou até puxar um gancho, você falou isso, você comentou sobre a natureza do negócio. Eu acho que todo empreendimento, todo negócio começa com uma ideia, seja ela qual for. Né? Ainda que seja um banco, né? Eu vou emprestar dinheiro, eu vou fazer operações. Ela começa com uma ideia e essa ideia está atrás de pessoas. Essas pessoas normalmente, quando idealizam seus negócios, idealizam o negócio em si e não começam idealizando gestão. Exato. Eu não conheço nenhum negócio até hoje que tenha passado pela nossa experiência que exista ou tenha existido que iniciou pela gestão. Olha, vou começar um negócio e ele começa por gestão. Não, ele começa com um processo industrial, um produto, uma boa ideia. Sim. Só que nós, eu digo, me incluo nisso, né, como empresário e empreendedor, nós não aprendemos a ser gestores dos nossos negócios na faculdade. Sim. Né? A faculdade de Direito não ensina o advogado a ser gestor do próprio escritório de advocacia. Né? Então, assim, o empresário parece que ele insiste, né? Aquela ideia, vou usar um exemplo muito simplista aqui, né? Eu adoro pizza, adoro a ideia da pizzaria, adoro comer pizza, então eu vou abrir uma pizzaria. Sim. Né? Mas eu não sei como gerir uma pizzaria. Ele vai passar a odiar pizza todos os dias da vida dele. Exatamente. Então eu vejo que foi muito boa a sua colocação nesse sentido, de que a gente tem que admitir a fragilidade de que se não está no nosso DNA a gestão, a gente tem que buscar, né, essa assessoria. E
pegando um gancho nesse modus operandi de construção do negócio, eu vejo que no Brasil e obviamente aqui nas empresas que nós prestamos assessorias, aquelas que vêm de família, de amigos, né? Então elas começam com pessoas com boas ideias, bons negócios que inclusive tomam escalas enormes, né? Se tornam grandes potências de 1, 2, 3 décadas, inclusive gerações, né? E nesse aspecto, me parece que o desafio da gestão, o desafio de gerir uma empresa caminhando com ela para a sucessão, pode esbarrar também em questões pessoais, né? Estilo, problemas familiares. É totalmente diferente, obviamente, de uma grande corporação, como você comentou, totalmente controlado, um banco com as suas assessorias. Mas conta para nós, Johnny, na experiência da JM Lima, como que é assessorar empresas familiares que precisam da implantação dessa assessoria, dessa ajuda, e aí também enfrentam problemas, aqueles comuns, né? Aspectos até, vamos dizer assim, emocionais, né? Sim. Da sociedade que tem parentesco. Conta para nós esse desafio, né? A gente imagina, a gente vive isso, mas conta para nós, para quem está nos assistindo, esse desafio adicional, que é a emoção da empresa familiar. Eu digo o seguinte, né, Fábio? A gente vive num país que tem muitas oportunidades, mas tem muitos riscos. Sem dúvida. Então, naturalmente, é fundamental, e hoje a gente, por avanços da tecnologia, conteúdos como o que a gente está produzindo aqui, o empresário não pode falar mais que ele não tem acesso a um determinado conteúdo. Não existe. Não tem isso. mais como. Até para reconhecer uma fragilidade. Ele não precisa ser expert no assunto, né, em linha com tudo aquilo que a gente falou. Mas ele precisa minimamente entender do que são alguns termos, o que são algumas coisas, e basta um celular e ele consegue achar um podcast, um conteúdo, um vídeo, o chat GPT. Isso logo se multiplica em assuntos que ele tem interesse. Exatamente. E aí uma das coisas que a gente fala bastante é empresas são um organismo vivo. Sem dúvida. Né? E quando todo mundo está trabalhando sobre a mesma tutela, sobre o mesmo direcionamento, a gente tem algo que é chamado de organização. Sim. Né? Então, naturalmente, quando a gente fala de gestão, seja para o empresário que já está no negócio há muitos anos, ou alguém que está começando agora, etc., ou que vai atuar nesse mercado, tem que saber que vai ter que trabalhar com pessoas. E pessoas... você às vezes reconhece alguns pontos, mas tem vários outros que você... A experiência vai nos formando para entender essas situações, mas tem muitas coisas que fazem uma pessoa ter alguns desses comportamentos. O que a gente vê nas empresas familiares é que não se preparam para o processo de sucessão, ou seja, você tem aquela visão do fundador ou dos fundadores que tinham um direcionamento, que tinham uma visão de mercado, que construíram patrimônio, formaram filhos, formaram herdeiros, né, usufruíram daquilo que foi um dia uma ideia, um negócio que começou a prosperar. E aí quando eu falei do Brasil, qual é o contexto, qual é o link que eu faço? Né? O mercado hoje em dia se modifica muito rápido. Sim, né? sim. Muito rapidamente. Né? Se você olhar para há 1 ano e meio atrás, o chat GPT não era disponível. Hoje você tem planos que você paga e você tem uma ferramenta na sua mão fantástica. O comportamento de consumo alterou Tudo muda. Completamente. Né? Informações, troca, forma que você atende seu cliente, como você desenvolve o seu produto, como o seu produto é divulgado, etc. Então, o que eu digo é que a empresa precisa entender que o cenário que levou ela a ter o sucesso ou as dores de hoje não é o cenário que vai continuar. Então as empresas precisam se preparar de forma antecipada, precisam entender qual que é um caminho de uma sucessão e para isso estruturar o seu modelo, para sair daquela visão do fundador, que é importante, e migrar
para uma visão de uma organização, de uma empresa, com processos bem definidos, com metas, com processos de acompanhamento, com gestão de forma eficiente, com governança corporativa. E os ciclos estão muito rápidos, Fábio. Estão muito rápidos. Sim, sim. A gente tem um exemplo de uma empresa que nós iniciamos o projeto de gestão, que naquele caso era uma reestruturação, né? Mas que passa também por um processo sucessório, societário, etc. A empresa, entre o início dela e até o momento que ela precisou contar com a nossa ajuda, foram 6 anos. 6 anos? 6 anos. Nossa. Ela saiu de um faturamento de menos de 200, 300 mil reais e ela chegou a um faturamento anual de 250 nesse período. Então esse crescimento muito rápido, ele faz 2 coisas. Primeiro, às vezes o empresário tem o síndrome de que tudo que ele põe a mão, né, vai dar certo. Não necessariamente. Segundo, como é esse crescimento de forma desordenada? Entendo. A gente sabe, pela nossa experiência, que não tem como você ordenar o crescimento de uma empresa. Você vai se arrumando, você vai se ajeitando, mas você precisa contar com estruturas que vão ajudar você a percorrer esse caminho com o menos dor possível. E agora, essa empresa que eu estou citando, ela está no processo de sucessão de uma dos sócios. Né? São 2 sócios e um lado da família está se preparando para os herdeiros assumirem. Que bom. Porém, não foi feito nenhum trabalho anterior a isso. Sim. Os herdeiros não buscaram uma formação, não entendem do mercado. Não há sucessão natural. Não há sucessão natural. Está sendo programada sucessão orgânica, interna? É uma sucessão muito mais pelo empresário que já construiu o seu patrimônio, já tem ali a sua forma de querer viver. Ele, infelizmente, ele quer, ou felizmente, ele quer tirar o pé, ele não quer mais estar à frente do negócio. Então os herdeiros estão tendo que assumir um processo que nunca foram preparados. Sem dúvida. E aí é o que eu digo, se você tem um negócio, você precisa olhar para um horizonte de tempo além daquele do, cara, o próximo ano, a próxima conta. Isso seria a gestão estratégica, o planejamento estratégico, na verdade? Total. Você se refere? Olhar para o futuro é planejamento estratégico. É isso aí. Okay. E não quer dizer que, até pela dinâmica que a gente tem de mundo hoje, não quer dizer que você vai acertar no seu planejamento estratégico, né? Você não vai acertar na vírgula. Sim. Não existe mais aquele negócio, não, eu vou fazer um orçamento para daqui 5 anos e o meu business plan vai acompanhar perfeitamente. Não vai. Possível. Não vai. Se olhar há 2 anos atrás, a nossa taxa de juros era uma. Agora é completamente diferente. Se você baseou o seu planejamento financeiro naquilo, está completamente furado, você provavelmente vai ter problemas. Mas o que eu quero dizer é, você precisa ter métricas, você precisa ter pilares de construção. Então, se esse empresário, há 5 anos atrás, possivelmente, ou 3 anos atrás, quando a empresa estava num franco crescimento, ele já poderia estar olhando mais para o futuro e falar, cara, eu aguento nesse ritmo até tal período. O meu limite físico, etc. Meus herdeiros, eles vão precisar se preparar para assumir. Claro. E não significa, né, que é o que a gente fala sobre sucessão, gestão estratégica e sucessão, e isso tem a ver, né, tá interligado, não significa que o fato de você ter um herdeiro, que ele vai ser um bom executivo. Não. E não precisa isso, mas ele precisa saber que ele é acionista de uma empresa. Sim, e ele precisa saber acompanhar aquilo. E é o que a gente até fala, olha, tudo bem, seu negócio é de alimentos, e você tem um herdeiro que quer estudar design, moda, arquitetura, não tem problema. Mas ele precisa entender como é, né, prós e contras de ser acionista de uma empresa, de ter uma participação no grupo, que isso fatalmente vai chegar para ele e é a chance dessa empresa ter uma longevidade maior. Para evitar alguns casos que, infelizmente, a gente já se deparou, né, de começar a acompanhar uma empresa que já está na 2ª geração e fez esse processo completamente atabalhoado. Do tipo, sai o fundador, senta alguém na cadeira e acha que vai conseguir ter sucesso dali para frente. Não vai. Muitas vezes até o empreendedor já tem dificuldade de conduzir como foi no passado. Então, por que alguém que nunca participou dessa construção do negócio vai ter sucesso? Não vai. Então, é importante esse planejamento estratégico, esse planejamento de governança e o alinhamento com os objetivos do que é os objetivos da empresa e os objetivos dos acionistas também. Né? Sim, sim.
Ô Johnny, bom, uma das minhas perguntas era o papel, a importância do papel da visão estratégica, do planejamento, já está respondido aqui. Então a gente poderia, das suas palavras, dizer o seguinte, alguns pilares: visão estratégica, planejamento estratégico, sim, olhar no hoje e no futuro, ciente de que o futuro muda a todo dia, a gente tem que readequar as nossas previsões, a gente tem que readequar o nosso negócio a cada dia, checando se está fazendo sentido, né, daquela estratégia. Gestão, sim, em todas as áreas da empresa. E a gente fala muito sobre governança. Certo. Né? Governança, talvez para alguns empresários que adotaram a palavra da estratégia de governança, pode parecer materialmente um pouco distante. Quando a gente fala colocar governança para funcionar, falando de uma grande empresa, ok, a gente tem uma estrutura de governança, estrutura decisória da governança e tudo mais. Mas faz sentido, você acha que faria sentido também usar esses pilares, essas ferramentas numa empresa de médio e pequeno porte, familiar? Falar de governança, falar de visão estratégica, é possível, na sua visão, é possível que as empresas e empresários absorvam essa cultura? Sim. Ou é possível? Até acredito que seja, né? A questão é, quão fácil e quão difícil é? A JM Lima compactua da frase que diz: o bom marinheiro é formado na tempestade? É assim que é a consultoria ou é suave na nave? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Olhando para esse exemplo, né? Eu acho que é fundamental. A resposta não é sim, é fundamental ter o processo de governança também para as médias empresas, né? Médias e médias grandes. Mas o que é importante? Que esse seja um processo evolutivo. Né? Muitas vezes a gente acaba até chegando em alguns clientes e o cliente nunca teve ali um processo de um conselho, nem que seja um conselho consultivo, né? Nunca teve ali um processo de acompanhamento de resultados, etc. E ele aperta o botão e fala: não, entendi que eu preciso implementar uma governança, quero um conselho, quero um acordo de acionistas amanhã. A chance disso funcionar é remota, é baixo. A gente mesmo sabe disso. Por quê? Porque governança, ela se constrói todos os dias. Sim. Ele é um processo de evolução contínua. Né? É como um dos produtos que nós temos, que é de controladoria. Quando você fala de controlar, né, de você fazer a gestão, né, e governança é basicamente você ler cenários, entender o que as suas políticas estão alinhadas ou quais são as ações que você precisa tomar. Os seus colaboradores, quem são as figuras que estão à frente de cada... Exatamente, mas você tomar. Sim. É você efetivamente agir no que se preconiza naquele rito de governança. Mas muitas vezes você não consegue construir isso para todas as áreas. Isso vira utópico. Sim. Então, eu entendo que um dos cuidados que precisa ter ao falar sobre governança é que esse processo seja um processo contínuo e seja um processo... tudo bem, a gente pode até demorar para dar um passo, mas a gente não vai retornar depois desse passo. Porque daí a culpa não pode ser da governança. Né? Eu vou dar exemplos aqui. Às vezes a gente já se deparou com empresas que falaram: não, a governança não funcionou. Lá no passado a gente trouxe alguém, 2 escritórios, um jurídico, um de gestão, começou a implementar, travou a empresa e nada funcionou, e agora está funcionando muito melhor porque a gente tirou aqueles... Por quê? Porque você tem ali uma série de processos onde você não tem uma política clara, você não tem o treinamento dos colaboradores, você não tem ferramentas adequadas para o processo. Então você coloca uma política, né, que você não vai poder comprar determinado insumo para uma indústria sem que tenha o de acordo formalizado por e-mail para do diretor ou do empresário, do acionista. Ok, mas a área de compras tem ferramenta para fazer cotação? Não. O diretor tem acesso onde ele tiver a um sistema que ele vai conseguir olhar para aquilo? Sim. Não. Existe um processo estabelecido já onde se houver um risco de ruptura na indústria,
Essa alçada tem uma alçada alternativa? Não. Então o problema é da governança ou da forma como ela foi implementada, desenhada, etc. Agora, deixa eu pôr uma pimenta aqui. Vamos polemizar, né? Como diz meu sócio, Ney Couto, é gostoso polemizar. Quem está nos assistindo, com certeza vai se familiarizar com isso, com o próprio negócio ou já viu de alguém, né? Uhum. Quando nós temos um processo de implementação de uma assessoria estratégica, uma assessoria que vem falar sobre governança, sobre processos, normalmente em estruturas que já têm lá suas 2 décadas de existência, especialmente onde nós temos negócios iniciados por pessoas, por sócios fundadores, Sim. que trazem consigo aquelas pessoas cujo vínculo anterior era a confiança e não mais a técnica. Né? Então, hoje em dia, como você falou, o mundo está muito rápido. Eu tenho indicadores, eu tenho ferramentas muito hábeis hoje para me trazer indicadores do meu negócio. E eu vejo que a assessoria muitas vezes tromba com esses limitadores baseado na estrutura em que o empresário, na estrutura de profissionais que o empresário se cercou, de pessoas altamente confiáveis e não tão capacitadas tecnicamente ou para entregar ou para participar daquele processo que a assessoria está dizendo, olha, a ferramenta é essa. Sim. Só que você não tem gente para operar essa ferramenta. Perfeito. É difícil lidar com esse cenário, né, de pessoas que estão, às vezes, 2, 3 décadas. O empresário não se sente... Não tem coragem, não tem como. Uma questão até de gratidão para aquele diretor muito antigo, diretor de produção. Sim. Enfim, como lidar com isso? Tem uma maneira menos turbulenta de a gente encontrar dentro do processo de assessoria o lugar dessa pessoa também? Ou é difícil a gente quebrar essa... Porque também pode não ser necessariamente essa equação. Ou serve ou não serve. A empresa pode buscar maneiras de adequar essa pessoa. Total. Como a JM Lima vê? Isso pesa muito no processo de entrega da JM Lima? Pesa bastante e eu vou fazer 2 paralelos aqui. Um talvez um pouco mais duro e um de efeito prático do que a gente vive, né? Se você começa uma corrida hoje, né, você vai provavelmente precisar de um tênis de corrida, mas pouca diferença faz. Você vai ter o melhor, o médio ou um pouco abaixo. Concorda? Eu vou comprar tudo, não vou correr nada. Exatamente. Aí a maioria das vezes você compra os melhores equipamentos, mas não tem a disciplina de execução. A perna não ajuda. Exatamente. É o que eu digo para os empresários. Toda a construção, vamos usar esse exemplo que você deu, né, de várias décadas daquelas pessoas acompanhando, eles foram importantes para os momentos que fizeram parte. Em alguns momentos, você vai precisar tomar algumas decisões porque aquelas pessoas, infelizmente, não conseguem fazer parte do novo processo. Aí você fala, pô, João, mas está sendo muito duro, significa então que você precisa mudar? Não. Você precisa mudar sim, mas você não precisa fazer um corte. Cara, eu vou mudar toda a empresa, eu vou tirar tal pessoa, tal. Porque muitas vezes o processo dessas empresas está na cabeça dessas pessoas, então elas são um ativo importante. O que eu quero dizer? Qual é a medida, né? E é a segunda parte da nossa resposta. Né? Quando a gente fala de governança, de gestão estratégica, etc., né, e começar um processo ou evoluir o processo, a gente não está deixando de falar sobre evolução de cultura corporativa. Sim. E aí eu dou um exemplo que eu ouvi há muito tempo atrás, quando eu era executivo do mercado financeiro, que é cultura corporativa é igual ônibus. Tem gente que vai pegar no ponto inicial, vai descer no meio do caminho, tem gente que vai entrar no meio do caminho e vai até o ponto final, tem gente que vai andar 2 pontos e vai sair. O que o empresário precisa entender? Quando ele precisa, né, e quando você está numa busca de uma profissionalização de governança, da cultura da empresa, dos teus processos, das suas ferramentas, você naturalmente está evoluindo a cultura. Então você não pode ficar com os mesmos recursos, ferramentas, processos, etc., que fizeram você chegar até aqui. Você vai precisar evoluir. Sim. Em alguns momentos você vai, aí sendo justo com as pessoas,
é obrigação da empresa dar oportunidade para essas pessoas evoluírem, dando treinamento, dando formação, acompanhando esse processo, sendo paciente, etc. Mas, infelizmente, também do outro lado, se não houver aderência, você, como empresário, vai deixar a evolução da tua empresa ficar galgado em alguém que não quer evoluir junto com ela? É complicado, né? Então, infelizmente, em alguns momentos, a gente precisa falar sobre substituição. Sim. Né? E tem N casos, tanto N casos de empresários, né, que entenderam isso, né, e que, junto conosco, fizeram um processo, né, de evolução desse profissional, e muitas vezes, posso falar com experiência prática, 80% das vezes, as pessoas respondem. Porque entendem o bem que aquilo vai trazer para a organização e as pessoas querem evoluir. Mas você tem 20% de pessoas que têm o efeito Gabriela, como o João diz, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Essas pessoas, infelizmente, elas não vão ajudar. E muitas vezes elas vão atrapalhar o processo de evolução daquela empresa. Seja não acatando algum dos controles, ou reverberando ali de que aquela política não funciona. Gente, o processo de mudança, ele dói. Ele dói pra gente. Esse é aquele cara que fala assim, olha lá, chegou um novo assessor, quanto tempo será que ele dura? Vamos fazer um bolão? Pois é. Muitas vezes, sabe qual que é uma das abordagens que a gente tem? Né? A gente fala aqui na JM Lima, nós somos muito duros e objetivos com o processo, mas nós somos acolhedores com as pessoas. Até a medida que aquilo não vai atrapalhar o objetivo que a gente construiu. Sim. E uma das coisas que a gente fala para a maioria dos times de executivos, né, e às vezes os meus consultores precisam fazer esse papel, é dizer para o executivo que, num primeiro momento, é instinto de sobrevivência. Né? Ele, cara, eu vou repelir tudo aquilo que esse assessor vai me trazer, porque ele não vai me trazer nada de bom e provavelmente ele vai roubar o meu lugar. E é o que a gente fala, eu não quero esse lugar de executivo. O meu trabalho, ele é um trabalho que tem alguns objetivos, que ele precisa dessas pessoas e que ele vai ser executado com elas ou não. Então, não me interessa aquela posição de executivo na empresa. Tá. E na maioria das vezes a gente tem uma resposta muito positiva. Mas tem alguns que a gente já identifica logo de cara e já coloca para o empresário. Fala, olha, você precisa tomar uma decisão. E a vida do empreendedor é essa, né? Tomar decisões o tempo inteiro. Não, bom você ter colocado isso. É muito importante esse ponto você colocar agora, no sentido de que a assessoria coloca à disposição do empresário as opções para que ele tome a decisão. Eu ia falar justamente isso. O papel da JM Lima enquanto assessoria é me dar a chave e eu cuido daqui para frente, ou estamos juntos no processo decisório, ou existe esses dois modelos. Olha, eu assumo o barco e peço para o empresário sentar e aguardar o resultado, ou é um processo que depende desse comprometimento, dessa facilitação que vai permitir com que a assessoria se infiltre e consiga implementar essas ferramentas? É a segunda opção. A empresa, o empresário, os executivos precisam participar da construção. Sim. Até porque eu, enquanto assessor, né, enquanto assessoria, detenho um conhecimento específico, né, já aplicado de forma prática em vários outros casos, mas aquele negócio, aquela especificidade daquela empresa, etc., etc., eu não conheço. É algo que a gente fala no início do nosso trabalho. Se você faz amendoim, eu nunca vou saber melhor do que você a vender o seu amendoim. Sem dúvida. Porque você construiu aquele negócio. Sem dúvida. Né? Porém, eu sei gerir várias empresas, inclusive as de amendoim. Então, os nossos esforços combinados é que fazem a gente ter um resultado mais efetivo. Então, o nosso trabalho ele é participativo, ele é mão na massa, ele é executivo e é utilizando também os executivos da empresa dentro daquele mesmo direcionamento, para a gente evitar que, se for uma indústria, né, a área de produção tenha um direcionamento, a área comercial tenha outra, a área de compras tenha outra, o financeiro tem outro, e o empresário, na verdade, só fica apagando incêndios dessas faltas de comunicação. Então, o nosso trabalho é com os recursos da própria companhia. Né? Perfeito, perfeito. Johnny, nós aqui na Couto Zacarias, ao longo da nossa jornada,
Você sabe que a gente adentra muitas vezes a empresa, a vida do empresário, com uma necessidade de um apoio societário, né? Sim. Quando a gente chega lá, entender a estrutura societária daquele empresário, entender aquela necessidade dele hoje, já quero fazer uma proteção patrimonial, já quero fazer um projeto sucessório, ou tenho problemas com o meu sócio e quero me proteger, de alguma forma a gente acaba entrando a realidade da empresa e da estrutura de governança, da estrutura de gestão, e a gente vê o quanto é importante quando o jurídico precisa tomar alguma atitude ou precisa recomendar a confecção de instrumentos ou de algumas práticas, que exista uma assessoria ou que exista uma estrutura, né? Então a gente vê um ponto de contato muito grande, um facilitador muito grande para nós do jurídico, quando existe uma empresa de consultoria que possa falar, que possa se mover nesse sentido, do seu lado, como que você vê esse ponto de contato também com o jurídico, quer seja o jurídico interno dessa empresa ou um jurídico externo? É importante para vocês também nessa implementação? Ou a implementação de vocês está no âmbito de gestão, esse aspecto jurídico não é relevante? Não, ele é fundamental. Ele é fundamental e faz parte até do nosso processo de apoio, de recomendação e de evolução dos projetos, trazer a Couto Zacarias nesses momentos específicos. Por quê? Porque da mesma forma como eu detenho o know-how profundo de gestão estratégica, de governança, de ferramentas, de reestruturação, de captação de recursos, a Couto Zacarias detém todo o conhecimento, o arcabouço e o know-how para fazer isso no âmbito societário. Então, eu diria que atalha muito algumas dos capítulos que a gente tem dentro do processo de evolução contínua da companhia, né? Legal. Porque você, muitas vezes, quando a gente inicia um trabalho, né, e aí tem os dois espectros, né, seja um trabalho mais preditivo, ou seja, um trabalho mais proativo em evoluir a companhia, ou um trabalho corretivo, ou seja, eu estou indo lá reestruturar alguma coisa, né? Sim. Nos dois cenários, quando a gente tem uma estrutura jurídica com esse know-how profundo, né, isso faz total diferença, porque você já consegue estabelecer até alguns olhares que o empresário não teve. Do tipo, o que eu estou planejando para daqui 3, 4, 5 anos? Sim. Né? Eu vou ter herdeiros que vão fazer parte, eu vou trazer novos sócios, eu quero vender uma parte da empresa, eu quero vender toda a empresa, eu quero ficar toda com ela. Isso muda até o perfil do completamente. sócio, né? Exatamente. Os sócios ao longo da vida adotam, pela própria história de vida deles, não é incomum aqui no escritório nós passarmos por situação que um dos sócios passa por uma situação de risco de vida, um problema que pessoal, né? Enfrentou um episódio de problema com saúde grave, que põe em xeque tudo aquilo que ele pensou para o futuro, e ele começa a olhar para a estrutura dele de vida, inclusive empresarial, e buscar sentido, e buscar propósito, e buscar se proteger. Isso é muito, Sim. É muito curioso, né? Normalmente esses gatilhos acontecem. E é fato, e isso vai de encontro àquilo que a gente fala sobre o planejamento estratégico, né? Você precisa, de largada, ter o olhar para onde você vai construir, vai buscar, vai objetivar estrategicamente a sua companhia, Sim. você como sócio, etc., acionista, enfim. Porém, no meio do caminho, mudanças acontecem. Uhum. O cenário muda, a taxa de juros muda, vem um herdeiro, uma questão pessoal, quero me afastar, uma saída questão de societária, a chegada de um novo... Pedido de saída, liquidação. Exatamente. Então, tudo isso, quando você tem de largada já esse trabalho e de forma continuada a revisão, você evita problemas futuros, né? Você, com toda a tua experiência, você sabe que é aquela frase, né? Você se prepara para a guerra em tempos de paz. Então é melhor que você prepare e revise essa construção ao longo do tempo, societária, patrimonial, de sucessão, etc., do que você se depare com um problema, com uma guerra societária. Em ambiente hostil a gente não consegue corrigir muita coisa. Exatamente. A gente está executando 2 casos agora. Um que a gente está evitando, né, com essas medidas jurídicas, né, um cliente que a gente está falando recentemente, evitando algum processo lá na frente
de um litígio societário, de uma briga societária. E um outro projeto que nós assumimos com o viés de reestruturação e que o único problema da empresa são sócios. A empresa não tem problema. Ela tem bom produto, ela tem bom mercado. Óbvio, do ponto de vista de controle, de gestão, etc., ela evoluiu muito desde o início do nosso projeto. Então, hoje, ela está num ponto de equilíbrio econômico-financeiro muito bom. Mas porém, os sócios, o alinhamento dos sócios, ele se perdeu ao longo do tempo, e aí envolve todas aquelas questões que a gente está cansado de saber, né? Questões que vêm de anos sendo acumuladas, pessoais, famílias, herdeiros, etc., irmãos que querem fazer parte agora do negócio, e a empresa não se preparou. E agora, hoje, quando nós iniciamos, o processo estava mais grave, mas hoje é a principal ameaça da companhia. A principal dor, e é o que atrapalha o resultado. Ela poderia ter um resultado, assim, sem sombra de dúvida, 25%, 30% maior. Nossa. Ela não consegue ter em função disso. Em função disso. Fica acaba causando um travamento, né, Exatamente. E a gente, às vezes, né, Fábio, você sabe bem, que muitas vezes a gente trabalha como mediador de algumas dessas situações. Sim. Então a gente trabalha para que essas coisas sejam resolvidas e muitas vezes a gente recomenda o trabalho conjunto, né, de uma assessoria como a nossa e de um escritório como o de vocês, porque a gente consegue dar tecnicidade para a discussão, tirar a pessoalidade para se resolver os conflitos. Afastar a pessoalidade. Exatamente. Porque senão você fica no imbróglio e você só fica resolvendo a briga de 20 anos atrás que está sendo carregada até hoje. Sim. Johnny, você já deu alguns exemplos, né? Eu vou dizer aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Assim, eu tive a grata experiência de participar em alguns projetos com a JM Lima, que me surpreendeu com alguns instrumentos de gestão, alguns exemplos. Olha, o foco da empresa estava numa gestão da produção de determinado produto que ela se julgava expert nisso, que não havia nada a ser mudado. Nós fomos aqui, mudamos um ponto aqui nos indicadores da produção, mudou radicalmente isso. O que eu quero, sem modéstia, quero falar, eu sei que a JM Lima tem bons produtos, que desenvolveu produtos personalizados ao longo dessas décadas de trabalho, e isso é o diferencial da JM Lima. É como olhar, como entrar na gestão, mostrar, conta para nós esses produtos diferenciais hoje que existem na JM Lima e alguns exemplos práticos aí que você pode falar. Eu cito como exemplo, uma vez que você me mostrou, eu não me recordo, era só um segmento na produção industrial, não sei se de alimentos, onde o retorno de defeitos ou de inconsistências de um produto era um ajuste industrial. Sim. Eu fiquei simplesmente extasiado com aquilo, porque a gente esquece de olhar para aquela ponta, né? E às vezes o próprio empresário tem tanta confiança de que aquilo lhe domina tanto, que não há o que melhorar. Não há o que melhorar na logística do que eu inventei, não há o que melhorar na produção do que eu concebi, né? Sim. E a gente acabei vendo naquela ferramenta, aqueles gráficos que você mostrou para nós, que inclusive você me mostrou que os seus clientes têm acesso ao aplicativo pelo celular. Achei fantástico. Conta para nós aí esse diferencial desses produtos e dá um exemplo para nós desses segmentos que você atuou e pode dizer, olha, tá vendo? Encontrei o que ninguém imaginava. Tá bom, legal. Eu acho que assim, eu vou dividir aqui em dois grandes pilares, né? Nós temos o trabalho de gestão financeira e estratégica, que é um trabalho continuado, ou seja, eu vou acoplar uma equipe... Educar. Dentro da companhia, não só para educar, mas para executar. Porque muitas vezes a gente... E quando é que a empresa precisa de um trabalho como esse? Quando a gente percebe sinais de que se a gente não agir rápido de forma executiva e profunda, a empresa pode ter algum dano mais sério. Então executar e educar na gestão do caixa, do recebível, do relacionamento com clientes, enfim, faturamento. Esse é o nosso
produto que a gente chama de CFO outsourcing, ou seja, é o CFO as a service. Você contrata uma estrutura CFO terceirizado. que vai ser o seu CFO terceirizado Ok. e vai executar as atividades a partir do financeiro em todas as outras, em conjunto com todos os outros executivos. Legal. Né? Por quê? O financeiro ele é o final de tudo. Né? Sim. Mas quando a gente precisa de um trabalho mais profundo, a gente precisa começar daqui e ir partindo para as outras estruturas departamentais. Porque a gente começa a pôr controle, começa a medir, começa a fazer a gestão e começa aí assim a entrar dentro da área produtiva e falar, ó, aqui você tem um desvio, aqui você tem um erro, aqui você tem um problema. Trocando em miúdos, gargalo de caixa, é isso aí. Gargalo de fluxo de caixa, de controle de apuração de resultado. Apuração de resultado, desencontro de contas. É isso aí. Compras. Exatamente. Prazo de faturamento, enfim, você mergulha na gestão financeira da empresa. Okay. Esse é um produto que é para essa dor mais específica. E a gente tem outros produtos que a gente foi dividindo em módulos, que são trabalhos que estão dentro podem estar dentro do CFO as a Service também, que é o quê? Trabalho de controladoria as a Service, trabalho de orçamentação, de gestão de custo, de gestão de processos industriais e administrativos. Vou citar esses 4 como para não ficar até muito longo, até agradeço a oportunidade para a gente poder falar um pouco disso. O que é o trabalho de controladoria as a Service? A gente começar a medir de forma eficiente e começar a disciplinar a empresa a tomar decisões com base nos indicadores. Ok. A gestão de custos ela está acompanhada a isso e ela pode ter um driver mais profundo em determinadas indústrias para que a gente encontre ali qual que é o custo ideal, o método de custeio mais adequado para aquela companhia, se há erros ali dentro do processo. E aí eu vou dar um exemplo de um cliente que nós atuamos nessas 2 frentes e que depois do trabalho desenvolvido, né, a gente deu o seguinte diagnóstico para o cliente, olha, todos os teus produtos você vende abaixo do resultado. Abaixo do resultado? Tinha alguns que quando você colocava ali todos os custos, ele já dava margem operacional negativa, ou seja, lá no topo ele já estava negativo, mas a soma de todos, no final, ela dava EBITDA negativo. E aí tinha todas as despesas financeiras, todo o que ele se alavancou na empresa, entendendo que, na verdade, o produto dele era aquele preço. Né? Mas ele fazia o preço baseado numa política de precificação ou a partir não era a partir do custo, senão o preço dele seria outro? Eu acho que ele foi se perdendo, como a maioria das empresas se perdem também. Ou já não conhecia mais o real custo? Começa a se perder exatamente nisso. Por quê? Começam a entrar variáveis que, às vezes, a pessoa que fez o primeiro custo já não consegue mais acoplar. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você tem um produto que indústria, geralmente tem uma margem muito baixa, né? Na maioria dos segmentos. Nesse cliente que eu estou dando como exemplo, não é diferente. Ele tinha uma margem muito apertada. Todo segmento tem. Ao longo do tempo, ele começou a vender para grandes varejistas, começou a investir dentro da companhia, começou a vender com mais prazo, etc. São componentes, né? Fez uma operação fiscal, tributária, recomendada por um expert, né? Entre aspas, tributário, que só criou mais problemas para ele. Então, todos aqueles componentes não foram colocados dentro da estrutura de custo dele, que agravou 5 anos atrás, não era a realidade da empresa, mas naquele momento é. Então você precisa de uma expertise mais adequada e mais profunda para conseguir dar o custeio. Sim. Bom, nós revisitamos todo esse processo, adequamos todas as margens, e aí é onde a gente identificou, falou, cara, basicamente quase tudo que você vende com prejuízo. Nossa. O que você não vende com prejuízo te dá prejuízo pelo tempo, porque você produz, fica no teu estoque 6, 7, 8 meses, ou seja, o dinheiro não gira. E aí também gera prejuízo. Sim. Quando você tem uma venda, é uma venda picada. E aí é onde a gente tem as primeiras resistências, que é aquilo que a gente falou ao longo do nosso bate-papo aqui. O empresário falou, não posso vender. E eu lembro de um produto lá que ele dizia o seguinte, olha, esse produto eu vendo a R$5 o quilo, tá? Ok, mas precisa ser 6.
para começar tá no ponto de equilíbrio, para estar no zero. No break-even. No break-even, para você vender do 0 a 0, você precisa vender a 6. E demitir algum cliente. Pra você ganhar dinheiro, você precisa subir. Foi um processo doloroso, de muita insistência, e o empresário falava o seguinte: quem determina o preço é o mercado. O mercado todo vende a 5. Eu não vou vender a 6 porque eu vou perder o mercado. Resumo da nossa história aqui. Nós criamos um plano ali de 6 meses para começar a chegar e depois mais 6 meses para a gente ir medindo o mercado, né? Medindo o volume de vendas, etc. E depois mais 6 meses para a gente chegar no ponto de margem mais positiva. Porque aí, efetivamente, o empresário falou: olha, eu não vou fazer. Eu topo fazer na escaladinha, porque eu consigo ter argumento comercial com os meus clientes, meus distribuidores. Resumo, Fábio. Ele era o cara que puxava o mercado para baixo. Nossa. Ele não tinha ideia. Era um referencial e... Que ele era um referencial para o mercado, ele se achava como o segundo, terceiro, quarto player na região que ele atuava, e ele achava que era o mercado que se definiu aquele preço. Na verdade, foi ele que definiu. Quando ele colocou a 6, o que o mercado fez? Colocou a 6. Quando ele subiu para 7, a concorrência acompanhou. Ou seja, cara, muitas vezes a gente vai passar nesse processo para ter que quebrar alguns desses viés, algumas dessas coisas que estão cristalizadas, porque efetivamente a gente deu o prognóstico para ele: olha, vamos lá, nos últimos 2 anos você fez tanto de buraco. Daqui para frente você vai ter uma sobrevida aí de mais 1 ano, talvez, e fatalmente você vai precisar aí de um processo mais doloroso de reestruturação. Sem dúvida. Você vai querer ir por este caminho ou outro. Você está indo para o precipício, você vai para o outro, né? E aí ele topou em fazer não se consegue um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Exatamente. É impossível, né? E neste trabalho, Fábio, a controladoria, a gestão de custo, ela consegue ir dando insumos, né, para que a gente tenha discussões e tome decisões baseadas nos indicadores da companhia. E depois de um tempo desse processo sendo construído, a gente consegue evoluir para um processo orçamentário, que é ajudar o empresário a ter a visão de qual a meta ele precisa perseguir. Porque a maioria das empresas, né, tem essa dificuldade. Ela sabe o seguinte: bom, eu preciso vender 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, X, porque daí eu pago a conta e acho que ganho tanto. Em muitos casos a gente vê isso. Mas na verdade, assim, aquele mercado, qual a capacidade dele? Você está vendendo todo o teu potencial? O teu produto dá resultado? Ou você faz aquele método de custeio que você produz 4 tipos de copos diferentes e aí você não sabe se você ganha aqui, você perde aqui. Né? Perfeito, muito bom, Johnny. Eu vou fazer uma outra provocação aqui para você, porque a gente falou muito de crise. Sim. A gente falou de dificuldade, a gente falou de reestruturação, a gente falou de mudança, de assessoria, de transformação, mas a gente pode ter empresários, e a gente tem sim empresários que nos procuram e vão assistir esse episódio do nosso programa, que estão em vias ou já têm a sua empresa consultada no sentido de vender seu negócio para o futuro. Perfeito. A gente sabe que quando uma empresa está bem preparada, bem estruturada para ser vendida, o processo de M&A acaba sendo muito facilitado. Sem dúvida. Né? A JM Lima tem condições, tem trabalhado, tem esse produto para que possa auxiliar o empresário que pensa, que diz assim: não, eu vou vender minha empresa, ainda não enfrentei a due diligence do comprador, não sei o que eu vou enfrentar ali, mas eu acho que está tudo certo. Né? A JM Lima tem esse produto, tem essa assessoria para falar: olha, vamos te preparar para ser vendido? E conecto com a pergunta: você acha que isso tem acaba salvando algum valor do valuation para a empresa, dele já se apresentar minimamente organizado, vamos dizer assim? A gente sabe que o empresário que não tem a governança, não tem uma gestão tão bem estruturada, não vai conseguir fazer isso da noite para o dia para enfrentar um processo de M&A. No entanto, ele já está minimamente organizado. Sim. Como que a JM Lima pode ajudar esse empresário que está nesse momento agora? Perfeito. É sim um produto e é algo que a gente desenvolveu e nós temos tanto dentro de casa algumas soluções para preparação ou acompanhamento de uma due diligence, como também nós temos parceiros aí, boutiques de M&A específicas que, quando o empresário tem o objetivo de vender uma parte ou integralmente, a gente
aciona essas boutiques para trazer o investidor que olha para aquele tipo de caso, de mandato. Né? Legal. E esse é um produto que a gente discute já desde o início do nosso projeto, ainda que seja uma reestruturação. Por quê? Porque quando a gente pega o caso de reestruturação, o empresário ele quer, eu não quero mais esse tipo de problema. Tá. E a gente já coloca como sendo um objetivo na construção, porque depois disso ele começa a ver valor dentro da companhia e aí ele começa a entender o que é uma possível solução de M&A lá na frente, né? Ou a venda parcial ou total da companhia. Sim. E para os casos de reestruturação, a gente já de antemão já começa a trazer para o empresário a visibilidade de qual que é o valor dos ativos que ele tem. Né? Por quê? Muitas vezes você tem empresas que querem ou têm o desejo ou que foram construídas para isso, né? Tem negócios que estão aquecidos nesse sentido, mas que o empresário não sabe qual é o valor dela. É muito comum. Aí ele entra no ChatGPT, coloca lá os dados financeiros, dá lá o valuation da empresa e ele acredita que é isso. Não é, não funciona dessa forma. E a gente já, infelizmente, dentro do processo da nossa trajetória, já pegamos alguns casos de empresas que entraram em processo de reestruturação mais grave porque participaram de uma due diligence e focaram só na due diligence, entenderam o seguinte, esse comprador, ele olha só para o volume de vendas. Aí ele colocou toda a energia, venda sem margem, etc. E aí depois o comprador olhou e falou, não quero. Então esse nosso trabalho, seja para o caso de uma crise que vai ser construída para isso, né? E a gente tem alguns casos nisso. Ou um empresário que tem esse desejo, mas que tá bem, a empresa tá dando bons resultados, etc. A gente diz que é um processo, é um bom seguro para esse processo. Por quê? A gente consegue trazer esse advisor técnico, profundo, para conscientizar o empresário do que vale, do que não vale, de como o mercado se comporta. A gente já pegou casos que o empresário falou, cara, a minha empresa é isso, o meu mercado tem várias transações, etc. E de fato. Porém, a gente trouxe uma realidade e falou, olha, deixa eu te explicar o que vai acontecer no processo. Vai acontecer isso, depois você vai ter essa participação, esse resultado, etc. Dentro dessas projeções, o cenário que pode acontecer com a nossa experiência é esse. Ele falou, aí eu não quero. Ele se satisfaz do seguinte, cara, com a minha operação desse jeito, eu tenho uma operação mais lucrativa e fico mais satisfeito e tenho pleno domínio do que vai acontecer. Esse é um exemplo. Serve para isso também, entendeu, Fábio? Sem dúvida. Eu acredito que quando o empresário se deixa passar por um processo de melhoria e preparação da sua empresa, entender quanto a sua empresa vale, criar processo de gestão, quer seja para um M&A, quer seja por questão organizacional ou questão do seu próprio negócio, ele ganha muito mais do que ele gasta com assessoria. Total. No valor em que ele vai vender. Sem dúvida. E ainda, tenho visto que o próprio mercado financeiro olha diferente para essas empresas que apresentam essas estruturas. Né? Total. Então, não é só a organização de gestão, a organização da gestão estratégica e de governança pesa não só no M&A, não só na gestão no dia a dia, mas no preço total da captação de recursos. Então, eu acho que essa assessoria, ouso dizer, que o benefício é muito maior do que ele gasta com assessoria. Não tenha dúvida, Fábio. E assim, fazendo um complemento, né? Vou citar como exemplo esse caso, né? É uma empresa num segmento muito concorrido, infelizmente eu não posso falar qual é o segmento, mas é um segmento muito concorrido e quando nós iniciamos o processo com ele, ele já tinha sido assediado por tinha uns 3 ou 4 players que assediaram ele para uma possível venda parcial ou total. Tá? E ele tinha, não sei se capturado alguma frase sobre a questão de volume, do que ele tinha que vender por ano. Né? Resumindo, né, nós começamos esse trabalho de advisor e aí nós trouxemos não esse tipo de player, que é o que eu chamo de player abutre, né? Que ele está olhando para o teu negócio como sendo um jeito de ele extrair o máximo, sugar tudo e te largar depois.
mas a gente trouxe players estruturados. E uma das recomendações, até antes, que quando a gente começou a fazer o trabalho, falou, cara, vamos diminuir o volume de venda, vamos priorizar a margem, resultado, etc. Porque o teu mercado, ele entende o seguinte, né? Que você pode não estar com o volume que o mercado deseja, mas você precisa estar com o resultado. Sim. E ele não estava quando nós iniciamos o projeto. Ele estava com o volume, mas não estava com o resultado. O que ia acontecer? O valuation dele ia ser pelo menos 50% menor. Nossa. O valor das ações pelo menos 50% menor. E aí é aquelas máximas, né? Reduz o volume, prioriza a margem, porque outro player vai olhar para a tua capacidade produtiva, que pode ser ampliada, para a tua capacidade e capilaridade no mercado que você atua, pode ser ampliada. Ele, com uma injeção de capital, pode fortalecer o volume, mantendo esse tipo de margem. E agora a gente está em conversas bem avançadas e o valuation dele está 50% maior do que esteve lá atrás. Então não estou mentindo sozinho. Não está mentindo sozinho. Johnny, puxa, foi muito bacana conversar, poder participar da sua experiência. E assim, para o empresário que vai contratar assessoria, né? Então a gente sempre tem lá o empresário, a pessoa vai contratar um advogado, o empresário vai contratar um médico, o empresário vai contratar um cirurgião plástico. Sempre a gente faz recomendações, né? O empresário que viu aqui uma possibilidade e se convenceu de que ele tem que começar um trabalho com uma assessoria para diagnosticar. Que dica que você dá aí para esse empresário começar essa pesquisa? Quem que eu vou buscar no mercado em termos de consultoria, nesse oceano de consultorias que existem? Pode procurar a gente. A começar pela JM Lima. Começar pela JM Lima. A página da internet, o QR Code para vocês no final. Mas o empresário tem que ter cuidados, né? Total. Eu digo o seguinte, gente. Muito importante, né, que você, como empresário que está procurando um tipo de trabalho mais específico, mais profundo e tão importante como o que a gente falou aqui, que você vá olhar o track record dessa empresa que você está buscando. Qual é o histórico? O que ela já fez? Ela executou casos do produto que ela está te vendendo? Você consegue ter acesso a esses clientes? Você consegue falar com o cliente para entender o que os outros ex-clientes comentam, falam sobre o trabalho? E aí é o momento de você fazer as perguntas duras, né? Cara, o que essa empresa deixou a desejar? Onde eles pecaram? Porque assim, falar dos acertos é importante, mas você precisa entender quais são talvez as fragilidades, né? Para você entender como empresário se aquilo que está sendo apontado como uma fragilidade é uma fragilidade realmente. Vou dar um exemplo aqui nesta linha, né? Nós fomos contratados por uma empresa para fazer a reestruturação de um passivo gigantesco que ele tinha. E aí o empresário foi buscar referências no mercado, falou com alguns clientes, um apoio positivo, e ele tinha contato com alguns parceiros financeiros. E o feedback era de que a gente era muito duro, a gente negociava, chutava na canela mesmo, efetivamente, para ter resultado. Porém, a forma como o mercado financeiro trouxe foi uma forma talvez um pouco negativa nesse caso. Entendo. E o empresário deu feedback e falou, eu contratei vocês por causa desse feedback. Porque se o cara tá bravo com vocês é porque você protegeu o interesse do cliente dele. Sem dúvida. Né? Então, acho que o que eu dou vá olhar para a estrutura. Cara, onde está essa empresa? Qual é a ferramenta? Qual é o processo? Se aprofunde na conversa. Peça para discutir. Se efetivamente, tenta ver ali se você consegue ter alguma amostra experiencial do que é um trabalho. Qual que é a recomendação? Aquilo está fazendo sentido. Vá buscar referências no mercado. Vá entender quem está recomendando esse trabalho. Acho que esses são os cuidados básicos que a gente faz para qualquer coisa na vida, né? Da onde veio, da onde vai, qual é a história, o que já trouxe de resultado ou não. E aí você consegue minimamente ter a certeza de que você está com um player que já tem um histórico de execução daquele trabalho, de resultados comprovados de clientes que atestam aquela importância. E tem o feeling mesmo, né? Vai visitar a estrutura, né? Vai conhecer
vai falar com a equipe, né? Vai visitar projetos. Vai visitar eventualmente projetos. Eu adicionaria, Johnny, assim, que a gente tem que ter muito cuidado com as assessorias, especialmente as que buscam tirar a empresa de crises e que concentram grande parte da sua remuneração em estratégias de redução, né? Redução de custos e aqueles famosos FII, né, por êxito. Sim. E não que não deva existir, eu acredito que deve existir. É importante que tenha, sem dúvida. No entanto, sim, quando há uma concentração muito grande e as estratégias que são adotadas causam, de outro lado, um risco, é temerário, porque, né, a empresa, a assessoria pode buscar um caminho de reduções sem a verificação, a verificação dos riscos envolvidos, né? Posso fazer um complemento, Fábio? Claro. Desculpe te interromper, mas eu digo o seguinte: não existe milagre. Não, da mesma forma como não tem milagre nos investimentos, de que você vai colocar algum dinheiro e você vai ter 15% de retorno por mês, não existe alguém que vai chegar para a tua empresa e num toque de mágica, se você tem uma dívida, vai fazer essa dívida ficar 90% menor, vai resolver os teus problemas que são de anos em um apertar de botão, vai com um documento societário resolver todos os conflitos. Não existe milagre. Né? Tem até uma frase, me esqueci quem é o autor, li num livro, mas para toda solução muito complexa, né, e um problema muito grande com várias variáveis, existe uma solução simples, objetiva e completamente errada. Sem dúvida. Então, eu recomendo não acreditar nos milagreiros, porque tem muito milagre. E cuidado com o discurso pronto. Sem dúvida. Se você está buscando um consultor, né, vou trazer aqui para o aspecto jurídico, você está buscando um escritório de advocacia, que ele promete resolver todos os conflitos com um pedaço de papel, você vai acreditar num assessor financeiro que vai, com um apertar de botão, resolver todos os seus problemas? Então, sem dúvida. Perfeito, Johnny. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado por você dividir conosco sua experiência. Eu tenho certeza que esse vídeo vai inspirar muitos empresários a olhar para a sua própria estrutura, entender que contar com uma assessoria financeira, uma assessoria de gestão, não é necessariamente um custo, não é adicionar custo, sim agregar, investir em serviço, é investir em estrutura que tem um retorno com certeza maior do que se pode imaginar. E logicamente, é muito bom a gente poder conversar com alguém que tenha tanta experiência e nos mostre realmente o que você falou. É um processo de conhecimento, sério, não é mágica, necessitamos de pessoas qualificadas, recomendações, e fica aqui a minha recomendação da JM Lima, com a qual eu tenho trabalhado em diversos projetos e tem sido fundamental para toda a estrutura jurídica contar com esse background de gestão que vocês têm. Espero que a gente tenha aí no futuro mais conversas sobre produtos específicos. Prometo a gente fazer novos capítulos onde a gente seja um pouco mais técnico para que o nosso público possa entender o que a gente está falando dessas ferramentas que você falou, de indicadores e coisas assim, para você revelar um pouco do segredo da JM Lima para a gente, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e, mais uma vez, estreitando aí nosso relacionamento e buscando entregar para os nossos clientes e parceiros algo de bastante qualidade. Fechado. Obrigado, Johnny.